Muito obrigado. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje. Eu queria começar agradecendo o convite e parabenizando o IEE pela organização do 31º Fórum da Liberdade e pelo trabalho incansável na briga e na defesa da liberdade e do livre mercado. Eu queria também saudar todos os demais pré-candidatos. Eu entendo que nós estamos aqui todos com o objetivo de fazer o melhor pelo Brasil. Certamente o que teremos que discutir, e aí provavelmente existirão divergências, é o caminho que nós queremos trilhar. Mas todos genuinamente querem um país melhor para as gerações atuais e para as próximas. E é assim, com enorme alegria que eu vejo esse auditório lotado. Eu queria comentar um pouco com vocês. Em 2010, quando junto com um grupo de pessoas comecei a trabalhar na montagem de um partido político, eu não poderia imaginar que em apenas 8 anos tivéssemos tantos acontecimentos que, se por um lado foram muito custosos, certamente resultaram num entendimento muito maior do nosso país e, consequentemente, num nível de conscientização que eu acredito nunca visto na história brasileira sobre a importância da participação política. Temos hoje uma oportunidade concreta de transformação da nossa ação, e isso só depende de nós. O tema do fórum deste ano, A Voz da Mudança, não poderia, portanto, ser mais apropriado. A construção de uma nação próspera e sustentável demanda o protagonismo e a liberdade do cidadão e exige dos futuros representantes a verdade e a coerência. Foi nesse contexto que submeti meu nome ao Partido Novo, para ser pré-candidato à presidência da República, para trabalhar por um Brasil livre, livre da impunidade, livre do peso do Estado e que coloque o cidadão no centro da decisão. Infelizmente, temos hoje um país disfuncional. São mais de 61 mil homicídios por ano. Temos 13 milhões de desempregados. 95% dos homicídios não são investigados. Um Congresso que, infelizmente, custa 29 milhões de reais por dia, tendo os parlamentares proporcionalmente mais caros do mundo. Os partidos políticos, por sua vez, receberão em 2018 quase 3 bilhões de reais de dinheiro que sai dos nossos impostos, da saúde e da educação e irá financiar campanhas políticas. Temos ainda um fórum privilegiado para mais de 45 mil pessoas. Isso é totalmente contra o nosso desejo de fim da impunidade. O brasileiro tem muita dificuldade para empreender. É difícil abrir uma empresa, mais difícil ainda é fechá-la. Calcular todos os impostos é uma tarefa dificílima. Não é por acaso que, ano a ano, caímos no ranking da liberdade econômica. Estamos já na posição 153, atrás de países como a Serra Leoa e uma posição à frente do Afeganistão. Isso não é razoável. Nós não precisamos conhecer a realidade econômica desses dois países em detalhes para termos certeza que estamos muito mal colocados. E nós sabemos que quanto pior a liberdade econômica, maior a nossa dificuldade de gerar riqueza, maior é a dificuldade justamente de prosperar. E as nossas contas públicas são deficitárias, apesar de trabalharmos 5 meses por ano só para pagarmos impostos e termos serviços de péssima qualidade. Infelizmente, esses são os dados do país em que vivemos hoje. Mas afinal, por que tudo isso acontece? Se nós estamos conscientes que temos um país com riquezas naturais e um povo trabalhador e empreendedor. E aí eu tenho uma resposta, no meu entender, que é devido ao nosso modelo de Estado. Infelizmente, temos um Estado que dá auxílios para quem menos precisa, benefícios para quem menos merece e tributa quem mais trabalha. Não tem como dar certo. Nosso modelo de Estado é um grande concentrador de renda. Eu costumo dizer que é um Robin Hood às avessas. Tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. Ele não serve ao cidadão do interesse brasileiro, os interesses do cidadão brasileiro, mas apenas aos interesses de uma minoria. Não aguentamos mais esse Estado intervencionista que impede o livre mercado, atrapalha o empreendedor e institui o capitalismo de Estado. Um modelo fracassado, pois quem escolhe os vencedores não é o consumidor como deveria ser, mas muitas vezes um burocrata do BNDES.
Não aguentamos mais esse Estado paternalista, que tenta nos proteger de nós mesmos e não nos protege de terceiros. Ficamos, ao final, sem liberdade e sem proteção. Não aguentamos mais esse Estado que tenta ser empresário, administrando instituições financeiras, exploração de petróleo, entrega de correspondência, mas é incapaz de prover um atendimento digno na saúde e uma educação básica de qualidade. Não aguentamos mais um governo que fecha o Brasil para o mundo e assim impede a inovação, condenando a nossa nação ao atraso. Esse modelo precisa ser modificado, mas a conclusão, infelizmente, é óbvia. Dificilmente aqueles que se beneficiam deste modelo e dos seus privilégios estarão dispostos a alterá-lo. Precisamos de líderes que façam um diagnóstico correto, que não se utilizem do sistema atual e que tenham a coragem de dizer a verdade. Chega do discurso mentiroso de que o impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe, de que a Venezuela é uma democracia. E de que o ex-presidente Lula foi preso sem provas. Chega de enganar a população com a afirmação de que uma reforma da Previdência não é necessária e que ela não tem déficit. Tem déficit sim, e foi de 268 bilhões de reais no último ano. Se nada for feito, em poucos anos, toda a nossa arrecadação será utilizada integralmente para o pagamento de aposentadorias. Chega de dizer que o fundo de garantia por tempo de serviço é uma conquista do empregado. Não é verdade. Na verdade, é um empréstimo compulsório, mal remunerado, feito pelo trabalhador para o governo. Chega de desinformar os brasileiros com o discurso de que gastamos 52% do nosso orçamento para pagamento de juros e que esse recurso poderia ser aplicado na educação ou na saúde. A verdade, infelizmente, é outra. Nós gastamos mais do que arrecadamos e, portanto, tudo que nós pagamos de juros hoje vem de novos empréstimos. Os juros é apenas o sintoma. O problema real é o desequilíbrio das nossas contas. Chega de dizer que as empresas estatais são estratégicas. Não são. Elas são estratégicas apenas para alguns políticos que as utilizam para atender seus interesses privados. Em resumo, tudo que a gente tem ouvido durante muitos anos é diferente do que é da realidade. O Brasil não precisa de um Estado grande porque é pobre. Ele é pobre justamente por ter um Estado grande. E como mudar esse quadro para melhorar a vida das pessoas? Essa foi a pergunta que eu me fiz em 2009 e a minha conclusão foi: o caminho é a renovação na política. E isso necessariamente tem que ser feito através das instituições. Somente as instituições trazem consequências e trazem resultados duradouros. Não existem salvadores da pátria. Isso nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. Precisamos de novas práticas, novos conceitos e novas lideranças. A crença nos brasileiros, o desejo de morar no meu país e a vontade de deixar uma nação melhor para as próximas gerações foram as minhas motivações para entrar na política em 2010 e começar a construção do novo. O novo surgiu pela decisão de 181 cidadãos de transformarem a sua indignação em ação. Foram pessoas de todas as regiões do Brasil, de 35 profissões diferentes, com idade de 16 a 81 anos. O Novo foi o único partido criado nos últimos 20 anos sem ser oriundo de agremiações religiosas, de movimentos sindicais ou dissidências políticas. O Novo nasceu com o DNA da inovação, para funcionar de uma forma diferente. Por que o Novo? Os filiados são ficha limpa. Os candidatos do Novo passam por um processo seletivo. Separamos a gestão pública da gestão partidária. Os mandatários têm a obrigação de reduzir seus benefícios. Temos que dar o exemplo. Os vereadores do Novo, eleitos na última 2016, foram as nossas primeiras eleições, cortaram 70% do número de assessores e, no mínimo, 50% das verbas de gabinete. Abriram mão de carros com motorista e trabalham com apenas 6 assessores, quando em alguns lugares teriam direito a até 22. Coligações serão feitas, mas apenas com legendas, que tenham princípios e objetivos semelhantes aos nossos. Não faremos coligações para obter privilégios. Esse não é o DNA do Novo. Somos o único
repito, o único dos 35 partidos políticos existentes no Brasil que não utiliza recursos públicos para sua manutenção. E já firmamos o compromisso de não usarmos um tostão do dinheiro do fundo eleitoral. Somos contrários à existência de verba pública para partidos políticos. Em resumo, acreditamos em uma instituição com governança, valores e princípios, sustentada por aqueles que compartilham das suas ideais. Esta é a única forma de termos partidos que de fato tenham representatividade. Nós precisamos, na verdade, o que eu acredito? Eu acredito que para definir os nossos posicionamentos, e é um roteiro que eu procurarei seguir, eu acredito no Estado de Direito, onde todos são iguais perante a lei, nas instituições e não um salvador da pátria. Na coerência, nós devemos ser um exemplo do que pregamos. No protagonismo do cidadão, nós sabemos, melhor do que ninguém, o que fazer com as nossas vidas e com nossos recursos. Que é impossível termos uma sociedade próspera e combatermos a pobreza se a máquina pública nos impede de gerar riquezas. Na educação e na liberdade como criadores de oportunidades. Na valorização do sucesso e não do vitimismo. Que o combate à corrupção se faz com o fim da impunidade e com a redução do escopo de atuação do Estado. Que a melhor forma de melhorar os serviços públicos é delegar sua administração para a iniciativa privada. Que a pobreza se faz com a criação de riqueza e não com a sua distribuição. Que a melhor vacina contra o Estado intervencionista que limita a nossa liberdade, concentra renda, é, na verdade, o capitalismo. Talvez por isso ele seja tão sabotado. O que devemos atuar sempre, com visão de longo prazo, com humildade, equilíbrio e evitando os atalhos. São com essas premissas que pretendo trabalhar para construir o Brasil que queremos. Um Brasil seguro, onde a vida e a propriedade seja garantida. Um país simples, com menos burocracia. E um país livre, onde as pessoas tenham liberdade, oportunidade e sejam os protagonistas da sua vida. Acredito que as mudanças devam ter 5 eixos. Primeiro, corte de privilégios. Nós precisamos dar os exemplos. Redução de benefícios, fim do foro privilegiado, redução do número de ministérios. Nós podemos trabalhar com 10 a 12 ministérios, isso é mais do que suficiente. Nós precisamos equilibrar as contas e devolver poder ao cidadão, com um novo pacto federativo dando maior autonomia a estados e municípios. Privatização das empresas estatais, reforma da Previdência, precisamos ter as contas equilibradas. O cidadão deve decidir o que fazer com o seu fundo de garantia e precisamos também reduzir e simplificar a carga tributária. Nós precisamos de um Brasil seguro, uma integração maior entre os governos, a valorização das polícias e o aprimoramento da nossa gestão, combate ao crime organizado, reforma da lei de execução penal e PPPs para presídios. E, por último, a revogação do Estatuto do Desarmamento. As pessoas precisam ter responsabilidade com liberdade e o direito à legítima defesa. E precisamos, por fim, aumentar as oportunidades, facilitar o empreendedorismo, maior abertura da nossa economia, redução da burocracia, uma educação básica de qualidade e um sistema de cupons para a educação e para a saúde. Não significa que, se o Estado deva prover esse serviço, ele precisa administrá-lo. Nós já sabemos que ele é péssimo gestor. E como quinto ponto e último, fortalecimento das nossas instituições. Precisamos acabar com recursos públicos para os partidos, precisamos de maior independência entre os poderes, precisamos de uma sabatina rigorosa do Senado para todos os cargos que sejam exigidos e precisamos de uma autonomia do Banco Central. E aqui a gente já tem uma ideia que é justamente fazer o descasamento dos mandatos do presidente com o mandato do presidente do Banco Central com o presidente da República. Em resumo, toda a crise política e econômica e a Operação Lava Jato aumentaram em muito o nosso entendimento sobre o funcionamento da máquina pública. A atuação de parte da classe política deixaram clara a necessidade de renovação, não apenas nos nomes, mas das práticas e conceito. A mudança que queremos já está em curso. A velocidade dependerá da nossa participação, do nosso engajamento. Devemos ser o protagonista das mudanças que queremos, assumindo a responsabilidade pela liberdade e pela construção do país.
Cada um de vocês é o salvador que a pátria precisa. Vocês são a voz da mudança. Muito obrigado. João Amoedo, um privilégio te ouvir aqui e abrir esse tão importante encontro de presidenciáveis nessa noite de segunda-feira. Antes de eu dar seguimento às perguntas, e 2 perguntas de 3 minutos com direito de resposta que teremos, eu quero colocar aqui 2 avisos importantes. A gente vê que o auditório está lotado, infelizmente algumas pessoas não conseguiram entrar. Eu informo que o Teatro do Prédio 40, neste mesmo estabelecimento, corredor lateral, seguindo até o final, ele está transmitindo ao vivo e simultaneamente o encontro de presidenciáveis, de forma que todos aqueles que estão lá fora também possam acompanhar. Eu peço, inclusive, gentilmente que a nossa coordenação e a nossa operação, então logo eu encerre essa fala, também avise o pessoal que está lá fora, através dos sons externos, transmitindo-os, que eles podem ir até o Teatro do Prédio 40. E mais um aviso antes de dar prosseguimento: as perguntas podem ser feitas através do aplicativo do Fórum da Liberdade, encontra-se na App Store. E muito importante, eu já recebo aqui muitas perguntas para todos os pré-candidatos, peço que enviem as perguntas na ordem de apresentação. Será muito difícil pegar perguntas de outros candidatos que já recebemos, estão lá embaixo, agora eu não conseguirei ler. Então, por favor, façam elas à medida que os candidatos, pré-candidatos estão se apresentando. Dito isso, mais uma vez, João, muito obrigado pela tua brilhante colocação inicial, e as minhas perguntas são 2, então, minha e da plateia. Começo com a primeira. O Novo, quando surgiu, como tu falaste, 8 anos atrás, o projeto, como todo projeto nascente, ele é olhado com descrença. E, por vezes, inclusive, era tarimbado e colocado um rótulo de um partido de banqueiros que se limitava à pauta econômica. Dito isso, como é que tu entende o tratamento das pautas sociais? E coloco aqui 2 pontos bem concretos. O caso do FIES, por exemplo, que nós tivemos a se discutir um sucesso de levar alguns jovens à universidade. Da mesma forma, o programa Bolsa Família, que foi um programa dito de maneira declarada para fazer uma transferência de renda, muitas vezes talvez importante, sem aqui entrar no mérito, que não cabe a mim. Mas te coloco essa pergunta e essa colocação inicial para que tu comece os teus 3 minutos. Muito obrigado. Perfeito. Nós julgamos o Bolsa Família um programa importante, porque nós precisamos, de fato, ter uma rede de proteção para aqueles que estão na miséria absoluta. E qual é a grande vantagem do Bolsa Família? É que o governo, justamente, ao invés de ter ido construir supermercados, contratar o caixa, comprar alimentos, ele deu os recursos para as pessoas. Então, isso é a melhor forma. O que nós precisamos, de fato, no programa é ter uma porta de saída. E, na verdade, comemorar a quantidade de pessoas que saem, não a quantidade de pessoas que entram no programa. Então, os programas sociais são importantes, eu entendo, para atender aqueles que estão na miséria. Agora, eu não tenho dúvida que o melhor programa social, já dizia o Ronald Reagan, é o trabalho. É a possibilidade que a gente tem de empreender. O brasileiro é um povo empreendedor por natureza. O que a gente tem que deixar é justamente o brasileiro poder fazer isso. Tirar essas amarras, tirar esse peso do Estado que impede que a gente crie riqueza, que a gente crie emprego. Então, acho que esse deveria ser o nosso foco de atuação e não perpetuar as pessoas em programas assistencialistas. Quanto a programas que fazem o financiamento do ensino, eu também julgo bons os programas. No caso do Fiesp, claramente o que houve foi um exagero na forma da liberação dos recursos, na quantidade, e isso fez, na verdade, com que você desequilibrasse o mercado, aumentando o preço de todas as faculdades. Mas tudo que pudesse ser feito para colocar o dinheiro na mão de quem vai comprar, do cidadão, é melhor do que a gente colocar esse dinheiro na mão do governo. Muito obrigado, João, pela explanação da primeira pergunta, e com isso eu faço a última e segunda pergunta do nosso painel. Quando surgiu, inclusive estatutariamente, a gente via o Novo refratário a qualquer coligação e qualquer aliança. E confesso aqui no palco que me causou, inclusive, surpresa quando eu vi a palavra coligações no teu discurso, na tua explanação. Isso é uma mudança declarada de postura por parte do pré-candidato à presidência da República, que já pensa na formação de alianças e de coligações que permitam um bloco que viabilize a candidatura e a pré-candidatura?
Na verdade, isso é um questionamento, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes nós somos questionados sobre o novo, se ele proíbe coligação. O Estatuto do Partido prevê, inclusive, coligações. O que a gente sempre tem dito é, só faz sentido fazer a coligação se for com pessoas, com partidos que compartilhem dos mesmos valores, dos mesmos princípios e do mesmo objetivo. O novo nunca fará coligação para obter maior tempo de televisão. No momento atual, olhando os partidos, olhando as propostas que estão sendo feitas, eu acho que ainda é muito pouco provável que o Novo venha a fazer coligações em 2018. Mas a gente é adepto do diálogo. Vamos estar observando, conversando, mas num momento a gente acha pouco provável que venhamos a fazer qualquer coligação. João, Dito isso, te agradeço a participação no encontro de presidenciáveis e, com isso, convido a voltar à plateia, onde continuaremos com nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a todos.